Pessoal, eu não sei se eu consigo falar em 15 minutos agora, não é? Porque a nossa ideia era das 7 às 7h30, eu falar e depois a outra meia hora. Vou tentar acelerar bastante. Eu trouxe alguns conceitos que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tá? Para a gente falar rapidinho, mas esse tema é muito importante. Pensa, ontem a nossa irmã... Ontem a nossa irmã Valdirene falou de um tema lá no Caminheiro da Luz, fé na crise. E além dessa importância da gente ter fé nesse momento de crise, a gente precisa estar alimentando o nosso coração com o quê? Com a prece. Eu vou apagar, ver se não fica ruim demais, para a gente poder ver melhor. Fica muito ruim? Não. Fica melhor? Né? Porque aí a gente consegue enxergar melhor os nossos slides. E a gente acompanhar a leitura, tá bom? Que Deus assim nos ampare, que a nossa casa continue sendo essa casa que é uma mãe no nosso coração, para o nosso coração, tá bom? Então, é interessante, gente, já começando a nossa fala, que a gente vem aqui para esse planeta e é algo muito especial, essa lei da reencarnação. Cada um de nós, a gente vem para esse planeta com esse objetivo maior, né? A gente mergulha na carne aqui, para quê, gente? Para que a gente receba e a gente tenha e a gente aproveite uma grande oportunidade, né? De quê? De buscar novas perspectivas, porque cada um de nós que estamos aqui encarnados, e com certeza os desencarnados, os nossos irmãos ainda que estão desesperados para voltar aqui para a carne, cada um de nós, a gente vem para esse planeta para melhorar a nossa conduta, as nossas ações nesse planeta, a nossa participação na obra divina, que é a obra grandiosa do Pai, a nossa contribuição para que esse planeta melhore, para que ele evolua. E a gente vem para cá, só que é o seguinte, cada um de nós também somos o quê? Crianças espirituais. Nós estamos lá na escala espírita, esse planeta é um planeta que está ainda no começo, está mais próximo lá do início, né, de um mundo primitivo. A gente está no 3º grau da escala, não é? Somos um mundo, um planeta de quê? De expiações e provas. O que significa isso? A gente tem muito sofrimento aqui. E a gente tem o que também? Que são as expiações. A gente tem provas, quer dizer, os testes para ver o quanto é que a gente já está legal, quanto que a gente já cresceu. Assim como uma criança, vamos pensar a Lívia, não é? Que deve estar na 5ª ou na 6ª série. Na 7ª, parabéns, Lívia. Então, assim, a Lívia na 7ª série, ela aprende, né? E depois os professores a submetem a quê? A avaliações, a provas, para ver o que ela assimilou do conteúdo que foi ensinado. Aqui o planeta é do mesmo jeito, tá? E aí a gente vai pensar assim, será que diante disso, do fato da gente vir aqui, da gente ter dificuldade ainda de afinar o nosso comportamento verdadeiramente no diapasão do Evangelho do Cristo, será que Deus nos deixaria aqui à mercê de nós mesmos? Não, né, gente? Obviamente que não, né? Deus não nos deixaria à mercê da nossa própria infância espiritual. Ele está o tempo inteiro, nosso Pai, o nosso Criador, aquele que criou esse planeta, criou o universo inteiro, não é? Ele está o tempo inteiro aberto a uma comunicação, né, de nós para com Ele, para que Ele consiga nos acessar dele para com nós. E esse mecanismo, gente, é justamente a prece. E o governador do nosso planeta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma promessa. Eu chamo isso de uma divina promessa, que está em Mateus 28:20, né? Quando ele diz o seguinte, ó: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, além da gente ter a possibilidade de fazer uma prece, entrar em conexão com Deus, né? Vamos pensar assim, ligar a nossa antena, não é? E conseguir uma conexão com Deus. Além disso, a gente tem também a possibilidade de trazer Jesus para pertinho de nós quando nós fazemos uma prece coletiva. Eu, mais alguém e mais alguém. Mas se de repente a gente faz uma prece só uma pessoa e outra, ali já fica presente o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom, tá? E vamos agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, é o 3º livro da codificação de Allan Kardec.
Nós, os espíritas, e aí o pessoal que está chegando agora na doutrina, que está conhecendo agora o espiritismo, a gente informa. O primeiro livro foi o livro dos espíritos, tá? Depois o segundo livro dos médiuns, livro dos espíritos, a filosofia espírita. Livro dos médiuns, a ciência espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, é aquele que faz a conexão nossa com Deus, quer dizer, a religião espírita, tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 capítulos, que são os 2 últimos, o 27 e o 28, que são dedicados exclusivamente para falar de oração, de prece. O Kardec, no capítulo 28, ele traz até modelos, porque ele, sabendo da nossa dificuldade, né, de até mesmo formular uma prece, ele traz lá modelos de prece, tá? É um capítulo lindinho, por quê? Porque cada um, né, das preces, o Kardec faz um enunciado, falando, olha, você vai orar por aquele que terminou de nascer, por aquele que terminou de desencarnar, por aquele que está sofrendo um processo de obsessão. Você vai orar por na hora que você teve a iminência de um perigo, de um problema, ou quando o problema termina de acontecer e você solucionou. Então tem uma série de modelos de prece. Capítulo 28, último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também nós temos lá, né, o 27, pedir e obtereis. Não sei, só são esses 2 capítulos que o Kardec fala de prece? Não. Ele respinga, e os espíritos que dão as instruções e que estão enfeixadas nesse livro, respinga numa série de lugares, né, a noção de como é a prece, porque nós devemos fazer a prece, tá? E aí, é muito legal, agora acho que os slides já vão ficar mais clarinhos, mais fáceis de ler, né? Então, assim, é muito incrível a gente pensar que numa série de momentos o Kardec fala, por quê? Da importância que é a prece. E olha, no capítulo 5. Capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lembra o enunciado do capítulo, gente? Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Quer dizer, é o capítulo mais extenso, é o que tem maior número de páginas, justamente porque está falando de quem, gente? Levanta a mão. De nós, não é? Justamente por ser, né, um capítulo em que ele discorre, ele fala, ele explica direitinho o porquê do nosso sofrimento na Terra, que esse capítulo é o maior. E aí, gente, lá no capítulo 5, no item 18, bem e mal sofrer, é o nome desse capítulo, desse item, né? O Kardec diz o seguinte, a prece é o sustentáculo para a alma. Então já começa agora, né? Já começa definindo o que é a prece na nossa vida, gente. Qual é o sustentáculo desse salão que nós estamos aqui? As colunas. Isso mesmo, Cris, né? As colunas são o sustentáculo, tá? Então, a prece é como se fossem as colunas para sustentar a nossa vida, a nossa condição de estarmos aqui, não é? Agora, o Kardec, dá uma condição, ele fala, mas é necessário que essa prece tenha, né, por base uma fé viva. E uma fé viva em quê, gente? Na bondade de Deus. Sabe por quê? Porque a gente orar sem acreditar na bondade de Deus fica uma coisa meio esquisita. Hoje uma amiga me falava assim, Nancy, não sei onde que a gente vai parar. E ela estava angustiada, né? E ela estava me contando, olha, né? Ela ligou para falar que tinha uma doação aqui para a instituição, né? Para o Caminhando, e essa doação ia ser um filho que está doando as coisas, as roupas e alguns pertences do papai e da mamãe, né? Esse filho médico, tá? Que o papai médico desencarnou de Covid, e a mamãe arquiteta também pegou Covid, e os dois, né, desencarnaram. Esse filho quase também desencarnou, porque ele também médico pegou do pai a Covid, ficou internado, graças a Deus está bem, tem 35 anos ele, que Deus abençoe, mas o papai e a mamãe desencarnaram. E aí essa minha amiga que falava isso, é amiga desse casal, desse pessoal, e ela dizia, nossa, Nancy, que desespero, pessoal, o meu amigo perdeu o pai, perdeu a mãe, e aí essa cepa do Covid, ela falou, e ela é espírita, né, e ela terminou de falar, e aí respirou fundo, me deixou, né, depois de falar, e a gente deixa que a pessoa esvazie, aí ela falou, Nancy, eu não sei onde a gente vai parar,
Aí eu disse a ela, olha, só tem duas possibilidades. Ou a gente vai parar aqui mesmo onde nós estamos encarnados e nós continuamos trabalhando no bem, e pessoas como você liga para poder oferecer doação, obrigada, não é? Então a gente continua trabalhando no bem encarnado. A primeira opção. E a outra opção é que a gente desencarne e que a gente vai continuar trabalhando no bem desencarnado. Não tem outra opção. Onde é que a gente vai parar? Ou encarnado ou desencarnado, não é? Então assim, gente, a bondade de Deus, eu falei, tá tudo certo. Calma, todo mundo que está desencarnando no momento certo, não é suicídio, então tá tudo certinho, não é? A gente vai ficar no planeta se tiver que ficar, se a gente ainda tem mais um tempinho, senão a gente vai ser chamado para um setor diferente, que é lá do outro lado. O que a gente tem por base? A bondade de Deus, tá? E a gente precisa o tempo inteiro estar confiando nisso, não é? Por quê? Porque a prece é isso, é a nossa conexão com Ele e acreditando piamente na bondade dEle. Outra coisa importante, a prece é um ato de caridade, é um arrobo do coração. A prece só funciona quando a gente faz ela daqui de dentro do coração. Por isso que preces, que a gente às vezes faz uma prece rapidinho, vou falar, Deus, e a gente vai dormir. Não rolou, tá? A nossa prece não saiu nem... A vibração, a energia do nosso pensamento não passou o teto da nossa casa. Quem mora em sobrado está fazendo na sala, não chegou nem no seu quarto a prece, sabe? Não subiu, não foi, não é? Ou desceu, sei lá, não tem essa coisa de... Não foi até Deus, não saiu tão de perto de você o seu pensamento, porque não tinha o envolvimento do seu coração, tá? E aí eu vou trazer uma série de conceitos que estão lá no Evangelho. Olha agora lá, capítulo 27, tá? A prece é uma invocação. O que é uma invocação, gente? Um chamamento, tá? Uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, muitas pessoas fazem oração para Nossa Senhora Aparecida, os católicos, tá? Os espíritas, tem muito espírita que faz uma oração dirigindo para o Dr. Bezerra de Menezes, muitos espíritas, não é? Vai lá e faz uma prece pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que nos abençoe. Ok, tudo bem, porque independentemente de se você faz uma oração se dirigindo a Deus, a Jesus, a algum espírito amigo ou algum santo, né? Algum mentor que você acredite, independentemente, o livro do André Luiz, né? A maioria deles, né? Sempre nos ensinam que a prece ela vai primeiro sair do nosso pensamento, ela atinge o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, e sucessivamente ele vai levando essa prece para quem de direito, para quem vai te ouvir, acompanhar, te trazer alguma resposta. Sempre, gente, 100% das preces tem uma resposta. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Às vezes a gente faz um pedido, às vezes a gente agradece e poucas vezes a gente louva, quer dizer, a gente glorifica a Deus, tá? Eu gosto muito de música. Hoje até o Osmar está dormindo de domingo para segunda-feira, lá com o papai dele, que está muito doentinho, que está precisando realmente de forças, né? E aí, ele chegou em casa hoje e eu estava com música alta. Até assustei na hora que eu ouvi, né? Porque eu não vi, escutei entrar. Porque eu tenho o hábito de quase todos os dias, gente, eu ganhei do meu filho uma caixinha de som, põe lá no Bluetooth e eu canto músicas glorificando a Deus todos os dias. É um hábito que eu tenho, né? Então, assim, de repente, ajuda muito a gente, porque a gente já começa o dia glorificando. E as músicas evangélicas são lindas para a gente começar um dia já se preparando para o dia, independentemente do que vai acontecer, tá? Olha, no Livro dos Espíritos, na questão 660, o Kardec pergunta o seguinte, ó, a prece torna o homem melhor? Olha a resposta linda que os Espíritos nos dão, gente. Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. É uma bênção a gente ter esse relacionamento com Deus, gente. Porque a prece pode ser uma coisa que a pessoa se habitua a fazer, às vezes faz de um jeito, faz de outro, em determinados horários.
Mas mais do que uma prece, eu acho que a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Sabe assim como a gente tem relacionamento com os amigos? Tá? Aí eu penso num amigo quantas vezes, não sei se acontece com vocês, quando a gente tem conexão, quer dizer, afinidade com alguém, amigo, parente, né? Familiar mais próximo, você pensa na pessoa, quantas vezes você termina de pensar, pluft, recebe um WhatsApp. Já aconteceu com vocês? Mas isso acontece frequentemente. É a coisa todo dia, se a gente prestar atenção. Por quê? Porque aquela pessoa, para quem você estava dirigindo, você estava fazendo uma invocação, seu pensamento foi até aquela pessoa, entrou no processo telepático, ela entrou em conexão e ela te enviou algum recado. Ou ela pensou em você, pensando em você, ela entrou em conexão telepática com você e você pensa nela, a resposta, e ela já está te mandando um recado ou vai te telefonar, tá? Então isso é a coisa mais incrível que acontece. E imagina como é que isso acontece muito mais, né? Com relação às nossas orações. Se funciona assim de encarnado para encarnado, de amigo para amigo, de amigo para amigo, vocês imaginam como que deve acontecer isso com relação aos nossos mentores espirituais, tá? E a prece torna a gente melhor, vai fazendo com que a gente fique melhor. Desde que a gente fale, meu Deus do céu, não tô legal, né? Eu sou uma pessoa ainda difícil, não sei vocês, eu vivo pedindo, né? Para ver se eu melhoro, tá difícil ainda. Mas assim, pelo menos a gente reconhece e os espíritos ficam com compaixão para ver se faz a gente ficar melhor, tá? E tem compaixão e misericórdia, graças a Deus, né? A gente tem que pedir as coisas, sim, com sinceridade. Olha que linda essa imagem, gente. De repente, aqui a gente vê claramente, né? Como que de repente os espíritos estão sempre conosco. Somos profundamente assistidos por um plano maior. A gente tem muito hábito de falar e valorizar as energias negativas que estão em torno de nós. A gente às vezes sente isso muito mais facilmente, não sente? Ai, não sei, eu não estou me sentindo bem, a gente está irritado, a gente não está legal, porque tem alguma coisa nos envolvendo que não é legal. Facilmente a gente percebe isso. Agora, gente, a gente precisa começar a prestar atenção nas energias positivas que os espíritos nos envolvem o tempo inteiro. Às vezes a gente está nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, um rapaz estudando tem lá uma mentora do lado dele. É a coisa mais comum. Espíritos amigos olhando para a gente, do nosso lado, inspirando, quando a gente está precisando tomar uma decisão, tá? Sempre, né? Com o apoio de amigos invisíveis, nossos guardiões, acontece o serviço glorioso de Deus. Ele não deixou a gente aqui sem mais nem menos. Agora, tem pessoas que têm facilidade de perceber isso e até seguir. Quantas vezes a gente vai sair para um lugar, aí a gente tem aquela coisa falando, não vou. E aí, de repente, acontece alguma coisa. Ou a gente teima, vou, e acontece alguma coisa negativa. Quantas vezes a gente está intuído para fazer alguma coisa positiva e a gente fala, não vou fazer hoje não. Como assim? Se é uma coisa boa, vai lá e faz, não deixa para amanhã, tá? São os nossos amigos espirituais nos intuindo, tá? Agora, e quando, de repente, a gente está para desencarnar? Espíritos amigos estão do nosso lado, orando por nós, todas as vezes que a gente vai desencarnar. Nancy, mas e quando a gente vai desencarnar de acidente? Vou lá eu no meu volante, tranquilo, né? De repente distraio, ou não estou percebendo, passo um farol vermelho, ou até, de repente, vou fazer uma curva bem no maluco na contramão e me pego em cheio e eu desencarno. Será que isso estava previsto? O que vocês acham? Certamente estava previsto, não é? Antes que isso acontecesse, já tinha espíritos amigos do nosso lado. Um dos filmes espíritas, eu acho que foi até o primeiro aqui no Brasil, chamava Joelma. Vocês não devem lembrar, né? Lógico que não. Tá? A Cristina, que é contemporânea aqui, né? Lembra, né? Teve um incêndio no edifício chamado Joelma, né? Aqui, a nossa Ivone também, né? Um incêndio no edifício, acho que era perto da Praça da Bandeira, não era, Ivone? Era na Praça da Bandeira, né? Aquilo me chocou terrivelmente, eu devia ter uns 10 anos quando isso aconteceu, e foi muito chocante, porque a televisão Canal 9, que nem existe mais, transmitiu aquelas imagens todas, né? E passou alguns anos, acho que pouco tempo, um ano mais ou menos, uma menina, uma mocinha, que estava trabalhando no escritório, que desencarnou nesse acidente,
ela mandou pela psicografia do Chico para a mamãe dela uma carta psicografada. E dessa carta foi produzido o primeiro filme espírita aqui no Brasil, chamava Joelma, né? Edifício Joelma. E nessa carta, ela conta que ela não desencarnou queimada. Ela conta para a mãe que a mãe desesperada chorava muito porque ela tinha desencarnado, lógico, depois de encontrar o corpo, né, totalmente queimado. E a mãe sofria muito com isso e ela falou: não, mamãe, foi a coisa mais incrível. Um pouquinho antes eu estava desesperada, escondia debaixo da mesa, né? E aquela fumaça toda e eu não sabia o que fazer, e as labaredas, um pouquinho antes de chegar às labaredas, né, perto de mim, apareceu a minha avó, né? Eu vi assim, ela claramente, ela veio e com carinho, ela veio, me chamou e me levou, né? Então ela desencarnou asfixiada pela fumaça. E aí, aquela vovó já orou por ela, já estava junto. E é assim que funciona quando a gente está para desencarnar. Os mentores estão do nosso lado, orando para que a gente melhore, tá, gente? É muito legal. Então, é uma bênção de Deus quando a gente aprende a observar as esferas espirituais, a fim de reconhecermos o serviço divino auxiliando as nossas vidas. Como é que a gente reconhece isso? Se a gente estiver sempre fazendo oração, né? Se a gente estiver o tempo inteiro buscando a presença de Deus na nossa vida, né? O mundo espiritual, gente, é apenas o quê? A outra face da Terra. E a Terra é também uma instância espiritual. Legal a gente observar isso. A gente fica olhando e fala: nossa, que esquisito, né? Parece uma coisa mágica para quem não é espírita. Essa coisa da vivência nossa, né? Do relacionamento que a gente tem com as entidades espirituais, com o mundo invisível. A gente esquece que aqui, esse planeta, é também o que, gente? É um mundo espiritual, só que mais materializado. Agora a ciência está descobrindo o quê? Que a matéria densa, né, uma cadeira, né, qualquer metal que a gente pega, é o quê, gente? É um aglomerado de energia. A física quântica já descobriu. Não tem matéria como a gente pensava. A gente achava que a matéria era algo impenetrável, não é? Não. À medida que a física quântica descobre que é só um conglomerado de átomos, uns mais condensados, mais pertinho do outro, vamos pensar o gelo, outros mais rarefeitos, como a água, e outros mais rarefeitos ainda, como o vapor. Tudo é água, é H2O, mais condensado, em forma de matéria, planeta Terra. Menos condensado, não é? Como a água, vamos imaginar que é o perispírito. E menos condensado ainda, como o vapor, que a gente nem enxerga, que está aqui, né? A umidade do ar, por exemplo, está aí. E é o quê? É a água dispersa. Então, gente, aqui o planeta Terra, ele é, sim, uma instância espiritual, mais materializada. E nesse sentido que a gente consegue entender o porquê que os benfeitores espirituais conseguem estar conosco. Essa imagem linda do filme Nosso Lar, né? Olha lá, possuímos em nós, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Então, a prece de intercessão, o André Luiz, nossa, ele tem inúmeros livros que começam, a gente terminou ontem um livro, Osmar e eu estudamos um livro no nosso Evangelho no Lar, e a vida continua, é esse, Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, um livro lindo que começa, o André Luiz começa narrando a prece de uma menina de 15 anos, 16 mais ou menos, que ela faz uma prece chamando a mamãe dela para perto dela. A mamãe dela, naquele livro, não estava em condição de atendê-la. Por quê? Porque a mamãe dela estava ali na casa com um espírito perturbando a segunda esposa do papai dela. Porque a mamãe dela tinha desencarnado, o pai dela casou de novo e essa senhora ficou muito perturbada. E aí, gente, o livro é lindo, vale muito a pena vocês lerem. É um romance do André Luiz, um dos poucos que ele escreve de forma mais romanceada, mas que tem ensinamentos profundos sobre a prece. O quanto que a prece, às vezes uma prece de uma menina de 16 anos, conseguiu fazer com que um socorro enorme do plano espiritual viesse para casa e desenrolasse uma história linda daquelas almas ali que estavam em sofrimento, tá? Então, às vezes a gente não tem noção.
quando a gente ora por alguém, por um familiar que está com problema, quando a gente ora por nós mesmos, quando a gente ora por um amigo, a gente está fazendo um trabalho imenso de socorro para essa pessoa, tá? Então é pelo pensamento e pelo ato da nossa vontade que a gente vai prestando esse socorro, tá? Então, ó, outra coisa importante, né? Logo que o pensamento é dirigido por um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, e vice-versa, né? Uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Olha que incrível, gente. Para que eu pudesse, né, tá transmitindo isso para vocês, a minha fala chegasse até vocês, o ar está transmitindo esse som. Quando a gente para e faz uma oração, especialmente aquelas orações que a gente faz do fundo do nosso coração, tá? Aquela pessoa para quem nós dirigimos o pensamento e a oração, ela recebe. Vamos pensar um familiar desencarnado. Alguns de vocês aqui têm familiar, não é? Essa semana desencarnou, a gente fez uma prece para um cunhado da Sônia, uma companheira nossa, professora aqui do Caminhando, que também trabalha aqui na nossa casa, e o nosso rapaz, infelizmente, para a família, se despediu, né? Desencarnou na quinta-feira. Um senhor, que Deus abençoe, a gente está falando até para que ele possa ser socorrido, 52 anos, também de Covid. E aí, a gente tinha orado por ele. Aí eu sentei para almoçar com a Sônia na quinta, ou na quarta, nem lembro, e aí ela falou, ele está melhor, foi na quarta. Ela falou, não, se ele está melhor, e foi bem aquela melhora que os espíritos fazem a pessoa melhorar para a família se desligar, né? O pensamento, aquela coisa que fica desesperada, né? Para a família, ai, que bom, ele melhorou. E aí os espíritos desligam aquela criaturinha, né? Que está precisando ir embora. Foi o que aconteceu com o nosso irmão. E aí, muita gente pode pensar, nossa, mas vocês oraram para ele, que estava doentinho, entubado lá no hospital, e ele terminou desencarnando. Ah, Nancy, não resolveu nada orar. Será que é assim? Não. Não é? Às vezes a nossa prece chega até aquela criatura justamente para diminuir aquele estado, porque às vezes ia ficar mais uma semana, 2 ali sofrendo, e aí os espíritos amigos falavam, não, tá na hora, deixa o nosso irmão ir embora, tá? Então às vezes a gente faz a oração justamente para aquela criatura ir embora, a gente se desligar daquela matéria, porque não é brincadeira não, eu fico imaginando, né? Essa situação desse vírus, a pessoa ali entubada, sem conseguir respirar, que agonia que deve dar isso, né? Então, ó, a energia da corrente está na razão, a energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que esteja. Então, quanto mais a gente faz oração, mais, assim, intensa, né? Quais são as horas que a gente faz oração mais intensa? Quando a gente está sofrendo, não é? Eu nunca esqueço, eu tinha uma amiga que trabalhou comigo 15 anos, né, Railda, foi coordenadora aqui do educacional. E ela demorou muito, ela ficou uns 6 anos trabalhando, ou até talvez mais, aqui no Caminhando, muito amiga ela. E ela queria muito ter um bebê, e ela é batista, da igreja evangélica, eu cheguei a ir na igreja com ela, tudo. E aí ela tinha aquele carinho louco para ter um neném, ficou grávida, ficou gravidinha aqui com a gente acompanhou a gravidez, tudo. Primeiro aniversário do nosso irmãozinho, ela teve um filhinho único. Primeiro aniversário, o que aconteceu? Fui lá no aniversário. Gente, foi uma das preces mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Foi a prece que esse papai fez, um pedaço da prece, e que essa mamãe fez, agradecendo e louvando a Deus pela bênção daquele filho, que hoje está um rapaz, não é? Então, quer dizer, a gente pode fazer uma prece intensa na hora da alegria? Pode, especialmente se tem esse hábito da prece, tá? E é muito bonito as famílias batistas, né, daquela família dela, que eles tinham o hábito, eu acompanhei outros enterros dessa família, né, outros momentos que eles faziam preces, né? O mundo espiritual nunca será um sonho, gente. Isso é importante, né? A gente saber. É uma realidade interpenetrada conosco, criado por Deus, esse mundo, funciona sempre a nosso favor e coordenado por Jesus, que controla e promove a evolução de nossos destinos. A gente nunca pode esquecer, gente, que os nossos destinos são coordenados por Deus.
Tudo que acontece está programado por Deus. A única coisa que não é programada por Deus são os atos de suicídio. Ele faz tudo através dos benfeitores para que não aconteça aquele ato insano. Mas o livre-arbítrio funciona e as pessoas fazem isso. Mas nós somos coordenados pelo Cristo o tempo inteiro, tá? E aí, vamos lembrar disso, gente. Enfim, o mundo espiritual significa o quê? Apenas estágios que se iniciam e se complementam para a nossa conquista de um ser melhor. Quer dizer, vamos ser melhor, né? Numa vida melhor, a construir um planeta melhor. Tá bom? Então, é muito importante que a gente saiba que nesse momento que nós estamos vivendo, a gente pode melhorar a nossa vizinhança, o nosso condomínio, a nossa família, a nossa vida, com a bênção que nós temos, que é fazer a prece. Prece é alguma coisa tão importante, gente, que eu acredito que ele deve ser, né, um ato para nós, tão automático quanto o ato da gente acordar de manhã, ir lá no banheiro, fazer o xixi, pegar a escova de dente e escovar o dente. Deve ser tão necessário quanto a hora que a gente está com fome, a gente senta para comer alguma coisa, um pedacinho de pão, uma banana, uma refeição. A prece, quando ela se torna um reflexo condicionado, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, fala isso claramente. Quando ela se torna um reflexo condicionado, o que acontece? Qualquer momento diferente da sua vida, você faz uma oração. Não sei vocês, eu tenho muito hábito de estar ali, dirigindo o carro, daqui a pouco eu olho assim para o céu e falo, ai, chefe, você é maravilhoso. Que delícia, você também, né? Que delícia estar aqui viva. Que bênção eu não ter tido Covid até agora, Senhor. Quem sabe eu não vou ter. Aleluia, eu te agradeço toda hora. Olha que bênção, gente. Não ficar contando o número de mortes, quantas pessoas... Paciência, vamos orar por quem está indo embora. É triste demais. Mas vamos mais do que isso, louvar a Deus, que é grandioso, que tem um propósito para nós. Por isso que está acontecendo tudo isso. Tem uma causa, tem um propósito. E também a gente poder olhar para cada um de nós todo dia, olhar para nós no espelho de manhã e falar, graças a Deus, eu ainda não peguei o vírus. E te agradeço, Senhor, se eu puder me livrar dele. Tá bom? Então, gente, olha lá. Tá? Encerrando com Mateus 11, 28, 30, quando Jesus diz o seguinte, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe, muita paz. Obrigada, gente.